E agora nós vamos estar entrando na parte dos roteiros turísticos da Suíça e nós vamos estar falando muito de como se locomover entre as cidades e as principais cidades. E antes disso nós vamos falar aqui 2 meios básicos de viagens que eu acho que a Suíça são mais interessantes. O tour guiado normalmente passa 1, 2 dias pela Suíça e faz aqueles vários países. Nós gostamos muito de trabalhar com fly and drives, que aí obviamente você consegue chegar em todas as cidades, e também com os trens suíços, que é um excelente modo de fazer. No nosso site nós temos diversos pacotes de trem para quem tiver interesse, é bem interessante fazer isso, então as pessoas podem estar procurando, e nós vamos estar falando sobre isso aqui agora, como se locomover entre as cidades. E antes disso, a Gisele vai falar um pouco sobre os diferenciais do sistema de transporte suíço frente a outros sistemas que nós temos na Europa. Por favor. Sim, obrigada. Bom, na verdade, o brasileiro sempre tem uma certa resistência quando se fala em viagem de trem. Não faz parte da nossa realidade no Brasil, mas é com certeza um diferencial quando se está na Suíça. E pensando justamente no turista, o sistema de transporte suíço criou uma modalidade que se chama Swiss Pass, que permite que o viajante possa desfrutar de todo o sistema de transporte público do país usando um só bilhete. Então, no momento da chegada no país, ele valida o bilhete em qualquer estação ferroviária que ele esteja e ele pode aproveitar das viagens pelo país inteiro utilizando as rotas panorâmicas, os trens interestaduais, os barcos, os trams da cidade, os bondes, né? Os ônibus e todo tipo de transporte público que esteja incluso no passe. Então é uma modalidade muito fácil, porque não exige que o passageiro toda hora se informe quanto ele tem que pagar por um bilhete avulso, aonde ele tem que comprar um bilhete, basta ele embarcar. O bacana também dessa modalidade é que crianças até 16 anos acompanhadas de um pagante não pagam pelo Swiss Pass, então viajam pela Suíça gratuitamente. E o Swiss Pass também dá direito à entrada em mais de 450 museus na Suíça. Então, o Museu do Transporte, que nós vamos falar depois, o Museu do Chocolate, enfim, todos os tipos de museu que a Suíça oferece, para 99% deles o Swiss Pass vale como entrada também. Outro ponto importante de se falar é que a pontualidade dos trens realmente é aquilo que a gente fala de pontualidade suíça. Muitas vezes a gente fala, o ônibus sai 8h27, eu vou chegar lá, 8h30 eu embarco. Não, você tem que chegar lá uns 5, 10 minutos antes, porque 8h27 o trem sai. Se você chegar lá 8h28, você vai ver na sua agendinha qual é o próximo trem, porque esse você já perdeu. É impressionante. O Arthur até usou no treinamento da manhã, é uma pontualidade irritante, né, Arthur? Você perde por causa de segundos o trem mesmo. É impressionante mesmo. Às vezes você está numa plataforma em que seu trem sai 1h27 e chega um trem antes a 1h25 e você, pelo tempo que está acostumado no Brasil com essa coisa, fala, não, deve ser esse trem, mas não é. Esse trem 1h26 fecha a porta, vai embora, vem outro trem, para, abre a porta, esse é o trem da 1h27. Então tem que ficar esperto sempre no letreiro da estação de trem. Isso. E sempre no trem, para que isso não passe, que a gente, para se assegurar, sempre tem panel ao lado da via, que está normalmente bem escrito e normalmente... Qual é o... Você dá os detalhes, o número do trem, a direção e... A plataforma, né? Outro lance importante é em relação às bagagens no trem. Não há limite de bagagens para se carregar no trem. A gente chama a atenção dos passageiros para que levem aquilo que possam carregar, porque não há carregadores nas estações. Mas todos os trens têm um compartimento de bagagens, o que facilita bastante. Basta o passageiro, ao entrar no vagão, colocar a sua bagagem logo ali na entrada, onde fica um compartimento, e seguir viagem tranquilamente. A vantagem dos trens, uma das vantagens é justamente todos os que estão embarcando poderem aproveitar das paisagens e relaxar e curtir a viagem sem precisar se preocupar com dirigir, né, numa estrada. Isso, e todos os vagões têm o seu compartimento de bagagem, então você vai viajar no vagão da sua bagagem, isso é bem importante de falar. E a outra coisa é que nos nossos pacotes, isso também acontece se você comprar diretamente na Suíça, mas algumas das atrações, como o Monte Titlis, por exemplo, que nós vamos falar agora durante o treinamento, eles dão desconto para os portadores de Swiss Pass. Ou seja, se você tiver o Swiss Pass, você ganha 50% até 75% de desconto em diversas atrações da Suíça. Isso acontece se o passageiro comprar lá
e isso acontece o passageiro cotar e comprar através de nós aqui, porque esse rebate já é feito automático, porque nós sabemos que o seu passageiro vai estar com sua espécie. Então, desde que ele tenha comprado a viagem conosco, sua espécie conosco, o desconto é aplicado nesses serviços extras, tá? Ao contrário, se por um acaso acontecer, o passageiro comprou sua espécie em algum lugar e veio comprar hotelaria com vocês e quer esse desconto, aí nós não podemos conceder, porque nós não temos o sua espécie em mãos para estar entregando esse desconto para eles. Então, isso é importante. Bom, falando o suficiente agora de trem, se alguém tiver alguma dúvida também pode ir mandando. E só para deixar claro, nós vamos falar sobre as rotas cênicas que são famosas na Suíça ao longo da apresentação. Eu queria agora passar para Zurique, que é o hub de entrada tanto da Suíça quanto a maior cidade suíça, e é um ponto muito interessante para iniciar as viagens. E a Gisele vai falar um pouco dessa parte alemã da Suíça e depois o Adrian vai falar um pouco da parte francesa e italiana. Então, Gisele, por favor, comece agora com a explanação de Zurique. Sim, com certeza. Zurique é a principal cidade da Suíça, nós estamos falando de 300 mil habitantes na cidade. Capital financeira do país, não é a capital federativa, como muitas pessoas acham que Zurique é a capital, mas não é a capital da Suíça, é Berna. Mas é uma cidade muito importante e Zurique também oferece uma série de fatores que agregam a viagem do passageiro, como, por exemplo, alta gastronomia, entretenimento. Às vezes os brasileiros dizem, mas a Suíça é muito parada, é muito monótona. Não é verdade. Cada vez mais a gente tem percebido passageiros jovens, inclusive, que incluem Zurique, Genebra, Lausanne em seus roteiros, porque sabem que as melhores baladas europeias estão em Zurique, estão em Genebra. A gastronomia cada vez mais tem se ressaltado. Essa qualidade também de vida combinada à natureza e aos centros financeiros, né? Aquele burburinho de pessoas, a proximidade com o lago, a vista dos Alpes. Tudo isso é um conjunto de fatores que fazem com que Zurique seja bastante especial. Eu também gostaria de saber do Arturo, que já viajou bastante para Zurique, né, a bordo da Suíça. Qual que é a sua percepção, assim, ao chegar na Suíça, né, em Zurique? É uma coisa que, bom, é impressionante mesmo, mas uma coisa que eu recomendo muito para quem vai para a Suíça, ou mesmo para quem vai fazer uma conexão para um outro país e quer passar o dia em Zurique e conhecer, outra facilidade que pode adquirir no aeroporto é o Zurich Card. O Zurich Card é como o Swiss Pass, mas é um cartão válido para toda a cidade de Zurique. Então esse cartão vai dar direito ao trem que vai do aeroporto até a cidade, qualquer transporte público na cidade, inclusive o barco que dá a volta no lago de Zurique, que demora 1h30 leva esse passeio pelo lago, qualquer bondinho, e custa acho que R$35, né? Muito barato. E dá desconto em museus, você tem desconto em algumas lojas, tem drink de boas-vindas nos restaurantes. Então, é tanto benefício que ele se paga mesmo. Se você usufruir bem tudo que ele oferece, é um produto espetacular. Vale muito a pena, muito exatamente. A principal rua de compras de Zurique se chama Bahnhofstrasse, é um nome longo, mas nada menos é a rua principal, a rua da estação central, e ela começa na própria estação e termina no lago. Então, se o passageiro fizer um passeio por ela, pela própria rua, ele vai descobrir boutiques, lojas, restaurantes, lojinhas de souvenirs, desde as grifes mais conceituadas até aquelas lojinhas para se comprar um chocolate, uma lembrancinha para levar para casa. Então, realmente vale a pena dedicar aí pelo menos umas 2 horas cruzando a Bahnhofstrasse e conhecendo também as ruazinhas em volta, né? Zurique tem uma hotelaria muito conceituada também, são hotéis 5 estrelas, muito bons, mas hotelaria de 3 e 4 estrelas também é bastante conhecida em Zurique, então tanto para o viajante corporativo como para o turista a lazer, com família, Zurique é sempre uma excelente opção. Isso, aqui cabe, acho, ressaltar o Hotel Dodergran, que é um dos melhores de Zurique, que fica fora da cidade. Se você tiver realmente um cliente VIP que queira ter uma experiência única, ele fica fora da cidade, sobre uma montanha, tem a vista panorâmica de tudo, mais ou menos igual a dos slides que vocês viram aí, e ao mesmo tempo tem um funicular que sai da porta desse hotel e vai até o centro da cidade. Então é muito fácil se locomover. E existem outros hotéis em volta da Bahnhofstrasse, para os brasileiros que gostam de ficar numa região mais central, que são bem interessantes fazer. E voltando, acho que ao lago, que a gente falou do barco, tudo, a gente tem uma ideia de que lago não é limpo, porque tem barco rodando.
O Adrian estava explicando aqui hoje cedo, ele pode até falar melhor, tem gente que se banha nesse lago e, aliás, em outras cidades da Suíça, né, Adrian? Que não é só turista, é um costume também de gente executiva, de banqueiros, de gente que trabalha, funcionários do setor financeiro, que a meio-dia, só para se relaxar, sai com uma ensalada, um sanduíche e se tira diretamente no lago ou no rio Limache, só para descansar um pouco e depois voltar ao trabalho. Então, a verdade, a água é pura na toda a Suíça. Esse ano é ano da água na Suíça e a gente pode ver toda a parte do país, pode levar uma botella e tomar água diretamente, é pura. A gente pode banhar e tomar água ao mesmo tempo. Aliás, as fontes da Suíça normalmente são águas potáveis, então a pessoa pode comprar garrafa e encher nessas fontes, né? Tá, você então, compra uma vez uma garrafa e toda viagem vai recheando vai enchendo ela novamente. Se tem umas que não é potável, sempre está escrito. Se não tem um painel que está escrito, mas normalmente mais de 99% das fontes são potáveis. Então pode se beber. E isso é bem interessante porque, em termos, de novo, voltando em termos de valores, para vocês darem informação para o seu turista, uma garrafa d'água, um refrigerante ou uma taça de vinho, normalmente são mais ou menos os mesmos valores dentro da Suíça. Então, se ele tem essa possibilidade de estar tomando essa água durante o dia, ele pode depois estar tomando um vinho à noite e gastando dinheiro de uma forma mais interessante do que meramente com água, né? E tem muita gente que faz isso. Como os vinhos suíços são bem especiais, difícil conseguir vinhos suíços aí no Brasil, mas na Suíça tem que aproveitar. Tem. São vinhos muito bons. Bom, saindo já de Zurique, nós vamos para Basileia. Basileia, apesar de ser conectada com os trens, talvez seja a cidade onde eu acho mais interessante se ter um carro na Suíça perto das outras. Porque a Basileia ela fica realmente bem na divisa entre Alemanha, França e Suíça. Então ela se torna um ponto muito interessante, não só para se conhecer Basileia, que depois a Gisele vai explicar melhor, mas para você fazer um peão em outros lugares. Então você consegue conhecer Floresta Negra e Baden-Baden da Alemanha, saindo da Basileia. Você consegue conhecer Estrasburgo, Colmar, Mulhouse, que são todas aquelas cidades históricas da França. Você consegue até fazer viagens de um dia até Zurique, se quiser, até as Cataratas do Reno, que são muito bonitas. Até Lucerna dá para chegar, acho que em cerca de uma hora e meia de Basileia, uma hora de Basileia. Então, assim, ela é um centro bem importante para você fazer roteiros ao redor. Então, para um fly and drive, às vezes ela como sendo um ponto central para você fazer passeios, é muito interessante. E agora, aqui conhecer mais dentro da Basileia, eu vou passar a palavra. Ah, ótimo. Bom, a Basileia é bastante conhecida pelos brasileiros também pelas feiras que ela propõe. A Arte Basel é uma grande feira de arte contemporânea, provavelmente a feira mais importante do mundo. Também a Basel World, que é uma feira muito concorrida de joias e relojoaria, acontece em Basel todos os anos, né, no mês de março. Mas fora disso, a Basileia oferece muitas opções atraentes para quem gosta de arte, de arquitetura. Na cidade a oferta é muito grande, são mais de 40 museus localizados numa cidade muito pequena, então é a cidade suíça com o maior número de museus per capita. E são museus das mais variadas formas, interesses. O Museu Vitra, inclusive, fica na fronteira com a Alemanha, é um museu interessantíssimo. O Vitra é uma marca bastante famosa de design de móveis, enfim, de arquitetura interior. E a Basileia também, para quem se hospeda na cidade, uma oferta muito interessante é o Mobility Ticket. Ele é um bilhete, como o próprio nome diz, que permite que a estadia da pessoa se transforme em transporte público gratuito. Então, qualquer pessoa que se hospeda na cidade, já no momento do check-in, recebe um bilhete para circular pela cidade livremente. E isso é uma coisa dos hotéis, né? Todos os hotéis têm esse serviço. Todos os hotéis, tanto os hotéis mais, enfim, os albergues, como os hotéis mais qualificados da cidade oferecem esse serviço. Tá. E as feiras são quando? Você tem a ideia dos meses? A Arte Basel geralmente acontece em maio e a Basel World acontece em março. Então os grupinhos já ficam... Tem bastante agência e operadora brasileira que manda grupos para a Suíça nessas ocasiões, mas geralmente são esses 2 meses que acontecem as duas exposições.